Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler hoje uma parte de uma mensagem maravilhosa que fala sobre os facciosos na igreja. O Novo Testamento refere-se aos facciosos na igreja. Em Romanos capítulo 16, o verso 17, Paulo nos alerta a ficarmos atentos aos facciosos. Eles sustentam ensinamentos facciosos e causam divisões e motivos de tropeço. Eles falam com lisonjas palavras sedutoras e fingem ser úteis. Se não falassem com palavras suaves, ninguém os ouviria. Paulo nos incumbiu de sermos vigilantes quanto aos facciosos, pois eles gostam de ensinar diferentemente e brigam por doutrinas contrárias. Contudo, o teste que devemos aplicar a qualquer conversa facciosa não é o padrão de bom ou de mal, certo ou errado. Em vez disso, devemos perguntar: isso edifica ou destrói? Isso preserva a unidade ou causa divisão? Isso ajuda você a avançar ou levar a cair? Antes de ouvir a conversa facciosa, você estava vivo, mas depois de ouvi-la por uma hora, foi mortificado, provando assim que tal dissensão espalha a morte. Não analisa os facciosos de acordo com o conhecimento de certo e errado, pois se fizer isso, estará provando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa testar todas as opiniões facciosas, de acordo com morte ou vida. Após ter ouvido uma conversa facciosa, você está vivo ou morto? Se todavia se experimenta a morte, você precisa ir ao Senhor e pedir-lhe que o limpe e o liberte daquela morte. Nas décadas passadas, vimos muitos facciosos. Precisamos perceber que em nenhuma igreja a situação está sempre correta. Porém, o resultado não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de morte ou vida. Nunca teste uma conversa facciosa pelo padrão de certo ou errado. Meça sempre pela morte ou vida. Tudo o que vivifica você pode receber. Tudo o que o mortifica você deve rejeitar. Paulo encarregou Timóteo de permanecer em Éfeso para fazer uma coisa: admoestar os facciosos a não ensinarem diferentemente, mas se importarem com a dispensação de Deus, o dispensar de Deus como vida. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Serviço de Deus. Dispensar de vida de Deus é o serviço de Deus. Melhor traduzido, é uma dispensação de Deus. Outra vez, vemos que o teste é a vida. Se a conversa de um homem deposita Deus em você como vida, está ótimo. Se não lhe der vida, mas pelo contrário matá-lo, ela certamente está na linha do conhecimento. Apocalipse capítulo 2 menciona a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, os ensinamentos de Jezabel e as coisas profundas de Satanás. Apocalipse 2, 14, 15, 20 e 24. As igrejas foram enganadas por tais ensinamentos e abandonaram o comer e o cear com o Senhor. Portanto, para fazer com que as igrejas retornassem ao seu deleite, o Senhor fez-lhe uma promessa, que se elas se afastassem deste tipo de doutrina, ele lhes daria de comer de si mesmo. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, o Senhor promete dar-lhes de comer da árvore da vida. Em Apocalipse,
capítulo 2 e 17, ele promete dar-lhes o maná escondido. Nesses dois versículos, vemos a árvore que estava no jardim do Éden e o maná que estava no deserto, os quais são o próprio Cristo. O Senhor não disse que lhes daria ensinamentos ou lhes oferecia uma doutrina superior. Enquanto Balaão e os nicolaítas têm suas doutrinas, Jezabel tem seu ensinamento e Satanás tem as suas coisas profundas. O Senhor Jesus tem a árvore da vida e o maná escondido. De acordo com Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor promete uma ceia a todos os que se abrirem a ele quando ele bater a porta. O que significa comer da árvore da vida, participar do maná escondido e cear com o Senhor Jesus? Significa que permanecemos continuamente na linha da vida para desfrutarmos o Senhor. Se no meio das confusões e divisões do cotidiano andarmos junto com os ensinamentos, seremos mortos. Entretanto, se nos preocuparmos com o deleite do Senhor, isto é, permanecemos na linha da vida, receberemos vida e viveremos. O anticristo será um homem totalmente na mente, com uma vontade forte e independente. Assim será totalmente possuído por Satanás e até mesmo se tornará a encarnação de Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versos 5 ao 8. Ele é chamado o homem do pecado, o filho da perdição, porque exaltará a si mesmo como Deus. 2 Timóteo, Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ele será o gigante da linha do conhecimento da Bíblia, não conhecendo e não se importando com nada na linha da vida. O seu destino será sofrer a morte eterna com Satanás, a fonte da morte. Apocalipse, capítulo 19 e verso 20. E o capítulo 20 e o verso 10. Como conclusão, quero referir-me a 2 Coríntios 3 e 6, que diz: a letra mata, mas o espírito dá vida. A letra aqui refere-se ao Velho Testamento e é a mesma palavra grega em 2 Timóteo 3 e 15, onde Paulo menciona que Timóteo conhecia as sagradas letras desde a sua infância, mas a Bíblia em letras mortas, que pertence à árvore do conhecimento, mata, enquanto o espírito que pertence à árvore da vida dá vida. Portanto, verdadeiramente temos uma escolha. Louvado seja o Senhor por essa escolha! Louvado seja o Senhor por essa escolha! A escolha da vida! Além da linha do conhecimento, há também a linha da vida. Precisamos fazer uma escolha entre vida e conhecimento. Precisamos escolher entre morte e vida. Senhor Jesus, muito obrigado por ter nos passado da morte para a vida. Hoje nós temos um novo nascimento. Louvado seja o teu santo nome. Escolhemos a linha da vida. Jesus é o Senhor. Amém.